começar? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Monaco Talks. Essa edição aqui é uma edição especial, né? Como vocês perceberam, a gente está com uma grande convidada, eu vou apresentar ela para vocês, tá? Hoje o nosso tema vai ser de escala de clínica, só que voltado à gestão, né? A pessoa que está aqui realmente é uma pessoa diferenciada, ela vem de um mercado antes da estética, ela vai explicar a historinha dela, mas eu quero que ela se apresente. Ela é a doutora Marjorie, lá de Americana. Doutora, fala um pouquinho aí do que você vem trazer para a galera nesse nosso episódio do Monaco Talks. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marjorie, sou marqueteira de raiz, também sou biomédica esteta, sou responsável por trazer a primeira empresa especializada em harmonização facial para a região de Americana, fundadora, CEO da marca My Clinic, que hoje é referência em harmonização facial, corporal e bem-estar. Vim do mundo corporativo, resolvi empreender em estética para trazer um pouco mais de processos, procedimentos, para que pudesse se profissionalizar essa gestão e ganhar uma escala, né? Nossa, que currículo, hein? Que currículo, tá peso hoje o currículo. Doutora, começa falando um pouquinho pra gente, né? Até o intuito desse nosso podcast é trazer pessoas que realmente têm um negócio que começou do zero, né? Vamos dizer assim, mas que através do seu conhecimento, da sua garra, né, e também da visão de negócio, conseguiu escalar e esse negócio realmente é referência na região, no estado, enfim, como é o seu caso. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, porque o que é importante? Tem muitas pessoas que assistem a gente que ainda não está na onde queria estar, né? Tem gente que queria ter um negócio que tivesse mais funcionários, faturando mais de 100 mil por mês, 200 mil por mês. Só que às vezes a pessoa está na estaca zero, às vezes saiu de algum serviço e ela quer ter uma noção de como que ela tem que começar, será que é para todo mundo ou não? Eu queria que você compartilhasse, né? Como foi o começo da sua trajetória ali, quando você fez 18 anos, você começou a ingressar no mundo profissional, como foi esse início, né? Aí depois a gente começa a falar um pouquinho da parte de como você ingressou no mercado da estética. Tá, vamos lá. Eu sou paulistana. Até meus 21, 22 anos eu morei em São Paulo. Eu tomei uma decisão realmente por buscar qualidade de vida. Eu escolhi Campinas, que era a cidade que eu estava morando antes, para construir a minha vida, né? Fiz minha primeira faculdade de marketing. Em São Paulo trabalhei em marcas, na parte de marketing de moda, né? Então eu trabalhei em M-Officer, trabalhei em Rock Lily. Quando eu me formei, que eu decidi mudar para o interior, não tinha tanto mercado para essa área de moda, né? Porque as grandes marcas, elas estão nos grandes centros. Então, não foi nada planejado. Eu acabei entrando para uma outra área do mundo corporativo, de supply chain, de compras, de comércio exterior, de logística. E nessa trajetória foi mais de 10 anos no mundo corporativo. Caramba. E quando que você pensou assim, olha, eu tô aqui no mundo corporativo, né, você estava num nível muito alto, né? Sim. Pelo que a gente troca de conversa e tudo mais, que eu acompanho a sua história, você estava num nível muito alto, uma multinacional. O que fez qual que foi o ponto de inflexão, né? Colocando assim, para você falar, olha, eu quero entrar no mercado da estética, eu quero ter uma clínica. Como que foi esse ponto de inflexão? Sim, eu era executiva de multinacional, cuidava de toda a América Latina e Central, gerenciava uma equipe com mais de 90 colaboradores, então a gente aprende a conhecer diferentes culturas, né, porque tinha equipe inclusive na Índia, então são diferentes culturas, diferentes estilos que tem para você trabalhar. Só que acontece, quando você entra no mundo corporativo, conforme você vai crescendo, você é uma gestora, você trabalha muito defendendo os interesses da empresa. E multinacional, ela trabalha muito focada no mais por menos. Então, às vezes, você vê uma equipe adoecendo, tendo burnout, e você lá, vamos lá, você consegue, você é bom. Vai mais um pouco. Vai mais um pouco. E você vê a pessoa adoecendo. Então, aquilo começou a violar um pouco dos meus princípios, sabe? E a estética é uma coisa que eu sempre gostei, desde novinha. Eu era adolescente, minhas amigas vão pra balada, roupa, sapato. Eu já tava com a minha drenagem linfática, com o meu bronzeamento, com 21 anos já queria colocar minha prótese de silicone, trabalhei e comprei minha própria prótese. Então era algo que realmente me satisfazia. E no corporativo, por mais que eu estivesse assim, num alto escalão... Já era o sonho de muitos, né? Tá nesse alto escalão. Sim, as pessoas olhavam a minha vida de fora, era a vida que as pessoas desejavam. Quando eu resolvi empreender, eu tinha acabado de comprar uma casa num condomínio que ficava 12 minutos da minha mesa, né?
E metade do ano eu estava fora do país, gerenciando, fazendo projetos nos Estados Unidos, desenrolando, né, desenvolvendo projetos que a gente tinha implementado na América Latina, treinando outras regiões. Fui premiada, mas eu sentia um vazio na minha alma. Aquilo não preenchia a minha alma. E aí, assim, eu sou uma pessoa hiperativa que eu gosto de fazer acontecer, e eu era aquela funcionária que todo gestor gosta, porque eu tinha visão de dono. Só que eu trabalhava, podia ganhar um bônus bacana, tal, fui crescendo, nunca fiquei mais do que 3 anos no mesmo cargo, eu era promovida. Só que eu trabalhava e não enriquecia, né? Enriquecia muito. Enriquecia alguém, mas não era eu. Tava bem. Mas aí eu falo, se você pega a energia do seu trabalho, se você tem a visão de dono e coloca no seu, não tem como dar errado. Isso daí é um ponto que você considera crucial para a pessoa ter sucesso. Sim. Colocar Por essa exemplo, energia. a pessoa que está hoje CLT, quer fazer essa migração para empreendedorismo. Se você tem aquela energia, aquele colaborador exponencial, que é reconhecido, que cresce, cara, você tem mentalidade de empreender, você está perdendo tempo sendo funcionário. Tanto que os meus... Era engraçado, porque assim, meus gestores falavam, e não foi só um, que eu era insubordinada. Porque eu gostava de fazer as coisas do meu jeito e falava, não me cobra. Relaxa que eu vou entregar minha meta no meio do ano, mas é do meu jeito, no meu ritmo, eu não gosto que me cobra. Isso daí é importante. E o que eu queria comentar também, você não começou logo de cara pensando em empreender já na clínica de estética, ou tipo, você já tinha pensado, eu vou empreender, vai ser com clínica de estética. Qual que foi essa visão? Você queria empreender, era algo que você tinha pensado. Não tá bom eu encher o bolso aqui do meu patrão, eu quero, né, criar o meu negócio, mas você já tinha essa visão, não, eu vou para estética porque é algo que eu já gosto, ou você começou a procurar um mercado para atuar? Era assim, eu tenho pai e mãe na área da saúde. A minha mãe já tinha clínica em São Paulo, ela é dentista, depois ela entrou para a parte de estética odontológica, depois foi para a parte de harmonização, mas eu não achava que eu tinha capacidade ou habilidade para a área da saúde. Eu gosto de marketing, eu gosto de business, eu gosto de negociar. E como eu comecei a sentir essa insatisfação, esse vazio no corporativo, e aí juntou que o meu departamento da América Latina e Central, ele ia ser transferido para o México. Aí eles me pediram para ir para o México, eu não queria ir para o México. Aí depois eles me ofereceram uma proposta para eu ser promovida para a Europa, eu também não queria. Eu falei, bom, eu tenho que me movimentar, né? E aí eu não sabia nem por onde começar a empreender numa clínica de estética. Tanto que minha primeira compra de mercadoria veio a relação, o que é gauge? Eu não sabia o que era gauge de uma agulha. E eu tenho pai e mãe na área da saúde. E aí, como eu não sabia por onde começar, eu falei, eu vou comprar uma franquia. E eu fui primeiro franqueada antes de ter a minha marca, para aprender a trabalhar. Eu acho esse know-how, né? Para ter esse know-how, porque a gente tem que ter humildade, né? Eu comprei, na época, a marca que foi a primeira franquia de estética. Hoje em dia, tem pessoas que vendem modelos de negócio, mentorias, mas há alguns anos atrás ainda não existia isso. Então, a gente não sabia por onde começar. Não era acessível isso, né? Você comprava o modelo de negócio de uma franquia. E tinha aí as 3 marcas, na época eram só 2 que estavam começando. Tinha uma que era maior, que foi a que eu fiz o meu primeiro investimento. Tinha outra que depois passou até à frente. Então, o primeiro eu comprei uma franquia para aprender como trabalhar. E aí, a minha ideia era ficar como investidora, para ver se o negócio ia dar certo enquanto eu estava trabalhando no corporativo. Conforme eu fui passando pelos processos de implementação antes da abertura, eu percebi que aquilo não ia andar sem eu estar lá dentro, né? Sem eu entender o que está acontecendo dentro da operação, entender como é que funciona uma clínica. E como eu não estava prevendo empreender naquele momento, foi muito assim, uma virada de chave interna, sabe? Quando eu comecei a sentir aquele vazio, eu tenho muito forte a questão da espiritualidade, eu falo, é Deus chamando, eu não estou no meu propósito. E aí eu comecei a procurar alguma coisa, né, para fazer. E na ocasião eu tinha acabado de comprar uma casa, tinha me descapitalizado, eu não estava pensando em empreender. Então eu peguei o resto que tinha de dinheiro na minha conta, peguei um empréstimo, aí a hora que eu olhei, eu falei, gente, eu tenho uma dívida, eu zerei toda a minha conta, e agora eu tenho que fazer o negócio acontecer, porque agora é tudo ou nada. Aí eu já tava lá nessa última multinacional quase 8 anos, e aí fiz um acordo para sair, porque eu falei, vou precisar me dedicar, o negócio não vai andar sem mim. Você já tinha essa visão que realmente, se ficasse só como investidora, não ia funcionar.
né? Não vai, porque a estética é serviço, mas a realidade é que é um varejo. E como é que você vai conseguir fazer andar se você não conhece seu cliente? O perfil dele, para você conseguir acessar ele, o que está precisando, o que está faltando. Se você não está na sua operação, você não vai saber o que fazer. Você vai copiar dos outros, você vai chegar sempre atrás. Que nunca é a mesma realidade, né? Você Não. vai ver lá do coleguinha, você vai aplicar, às vezes não tem nem. Não é a mesma recepcionista, não é o mesmo profissional que faz. Então já começa a ter variáveis daí, né? Lá do ponto final. Imagina da gestão, da compra, igual você falou, né? Sim. Mas o que eu queria perguntar? Beleza, você saiu da multinacional. Você começou já a atuar nessa área da estética. O que foi uma visão que você teve assim para você começar a escalar? Por que eu pergunto isso? Tem muita gente que acompanha que às vezes fica patinando. Às vezes tem a pessoa faz lá a faculdade, mas quer entrar na área da estética, só que às vezes ela não consegue trazer os primeiros clientes e ela fica presa num faturamento razoavelmente baixo, que ela às vezes não consegue ter um consultório bem bacana, não consegue ter um colaborador para trabalhar ali na recepção. Como que você fez, como você teve, na verdade, essa visão de escala? Tipo assim, o que você entendeu? Falou, eu preciso ter isso daqui na minha empresa para eu ir de degrau em degrau e chegar no faturamento X, né? Como que foi esse processo? Eu acredito que a visão de marketing, ela ajudou bastante, porque eu não estava morando em Americana. Quando eu fui comprar a franquia, eles me deram várias praças para eu escolher. Eu fui fazer pesquisa de mercado. Então, eu fui entender, eu tenho concorrente aqui? Como é que tá o mercado nessa região? Aí, quando eu vi aonde ainda não estava muito explorado, que aí eu escolhi para Americana, para trazer a primeira operação especializada, eu não satisfeita, eu visitei algumas vezes o ponto e eu ficava sentada na frente fazendo contagem de passante, para ver se aquele ponto estava certo. Quando eu decidi ir para Americana, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Aí eu falei, agora eu vou ter que articular. Onde estão os formadores de opinião? Aí eu fui me matricular na academia onde estavam os formadores de opinião para gerar uma rede de contatos. Aí o fulano está inaugurando um restaurante hypado. Vamos fazer uma parceria de patrocinar? Aí eu vou fazendo uma rede de contato que não é blogueiros, são formadores de opinião para articular, para começar a navegar na sociedade americanense, porque principalmente no interior onde eu estou, mas eu acredito que cada vez mais com todos esses avanços tecnológicos, as pessoas são carentes do humanizado. Então as pessoas querem saber quem é o dono. E o dono, ele tem que ser um influenciador, um formador de opinião, porque é isso que faz a diferença para você se posicionar e não ser mais uma clínica de estética. Então, em Americana, eu tenho a MyClinic, mas todo mundo sabe que é a clínica da Marjorie. E eu tô lá, com a minha cara todo dia, nas redes sociais. Tô lá em evento, tô patrocinando evento, tô em networks de evento. Eu tô onde estão os formadores de opinião. E o outro ponto, eu não estou desesperada para vender. Eu sou focada em conquistar clientes. Porque é muito mais trabalhoso você construir uma agenda do que você fazer a manutenção da sua agenda quando você conquistou a confiança. Então, eu nunca aceitei, por exemplo, banalizar o meu trabalho por preço. Eu não sacrifico qualidade por preço. Maravilha. Isso que você falou, eu acho muito importante porque às vezes a pessoa está começando e ela fala, eu vou ter que investir muito às vezes em mídia, alguma coisa ou outra para trazer o meu cliente, e esquece do básico, quer fazer contato com pessoas da região, quer entender o público, né? Às vezes a pessoa tá ali no consultório, às vezes a agenda tá vazia, ela não faz questão de entender o público dela. Peraí, quem são as pessoas que eu tô atendendo, né? Ou que é o potencial para me atender? Peraí, aqui no meu bairro, aqui na minha região, igual você fez, né? Qual que é a demanda dessa galera de procedimento? O que eles estão comentando, né? Onde está meu cliente? Que restaurante que tá? Que academia que tá? A pessoa não faz essa busca. Aí fica ali no consultório, olha lá pro Clinicorp, olha lá pra agenda dela, tá vazia, e fala, não, mas eu preciso, o fulano de tal falou que eu tenho que fazer vídeo e isso resolve. O Beltrano falou que eu vou fazer tráfego e isso resolve. Só que não entende. Se não começar do princípio, que é entender pessoas, nada vai adiantar uma estratégia na internet. Você não conheceu pessoas, você não sabe qual é o seu público. E um ponto importante que você falou, e eu vejo isso em muitas clínicas, tá? Eu já treinei aí, mentorei mais de 400 clínicas em todo o Brasil. O que eu vi muito acontecer?
não sabe quem que é o público-alvo. Você pergunta público-alvo, a pessoa acha, entre 18 e 65, mulher ou homem, chegar aqui, quiser fazer botox, harmonização, eu vou fazer. Mas espera aí, ninguém compra só por, eu tenho, igual coloca na prateleira, né? Hoje eu vou querer botox, hoje eu vou querer isso. Ninguém compra assim, né? Compra porque tem alguma dor, algum problema, né? Então essa visão que você passa de entender o público, para mim eu acho que se a pessoa pegar essa informação, ela fazer um exame de consciência hoje na clínica dela, quem que é meu público? Qual que é a dor dele? Né? Onde que está esse público? Aqui no meu bairro, aqui na minha cidade. Onde que eles estão consumindo? Né? Em bar, em restaurante, academia, isso é fundamental. Eu acho que é um princípio básico do marketing, que é o rapport. Se você quer criar conexão, o rapport, você vai fazer uma repetição do padrão da pessoa para ela se conectar. Então, você tem que saber com quem que você está quem você está focando. Eu vou focar no público A, B ou C. Eu vou focar no público que quer rejuvenescimento, que quer embelezamento. Qual é o meu perfil de público? Aí você vai se posicionar, você vai se vestir parecido com eles, você vai se comunicar parecido com eles, você vai falar. Vai conectar, né? Aí você vai criar essa conexão. Aí você vai criar essa fidelização. Tem mercado para todo mundo. Tem gente que quer posicionar no A, no B, no C. Tem gente que quer se especializar em glúteo, tem gente que quer se especializar em mama, tem gente que quer se especializar em nariz. Mas assim, foca, estuda, entende, conecta. Para a pessoa, quando você estiver se comunicando, você está falando na língua dela. Quando ela chegar na tua clínica, é a realidade que ela gosta de ver. Aí se cria essa conexão e a fidelização. E você falou uma coisa que é muito interessante também, que é de realmente você não focar só vender por preço. Né? Venda por venda. Eu gostei que você falou assim, é trabalhoso trazer um paciente? É trabalhoso. Mas é melhor quando você traz esse paciente e você mantém ele. Aí você cria um negócio. Fora isso, você tá meio que apostando, né? Todo mês começa zerado e tal. Agora, quando você tem uma carteira e você mantém essa carteira de clientes, você constrói um negócio realmente que vai faturar mais e vai ter mais margem também, né? O que eu queria compartilhar, que você compartilhasse, dessa jornada do zero ali, até chegar no sonho de todo mundo, né? Da grande maioria do mercado, que é passar dos 100 mil de faturamento mensal ali. O que você listaria que a pessoa tem que fazer de ações, que ela tem que ter de visão dentro ali da clínica, que você fez, que realmente vai dar mudança? Porque, só para pontuar, eu vejo tanto conteúdo aí no mercado, que o pessoal fala muita coisa, estratégia disso e não sei do que e tal. Só que ninguém melhor do que quem fez, né? Igual você saiu lá, você saiu de um mercado, você abriu a clínica do zero e você chegou nesse marco, você ultrapassou bastante esse marco, então ninguém melhor do que quem realmente fez para dar esse ponto de vista. Eu acho que as pessoas precisam disso, né? Mais da experiência. Você tem experiência nisso? Eu espero que o que eu vou falar, às vezes, não desaponte quem está ouvindo, né? Mas eu acho que a peça fundamental é você ter humildade para reconhecer o que você pode, o que você não pode, o que você sabe, o que você não sabe. Eu fui empreender num segmento que eu não tinha o menor conhecimento. E como eu esperava gerenciar uma equipe se eu não sabia o trabalho dela? Então, quando eu comecei, beleza, eu recebi um modelo de negócio, porque eu não sabia nem como comprar mercadoria, fazer um estoque de uma clínica. Mas ele não vai te ensinar como você vai interagir com os clientes, ele não vai ensinar as particularidades da tua região, porque, por exemplo, uma franquia é nacional. Então, às vezes, vem um material de marketing, a franquia do Sul. Todo mundo branquinho, loirinho, jovem. Isso funciona pro Nordeste? Não funciona pro Nordeste. Se você pega o material de uma franquia que tá com todo mundo nórdico e bota pra patrocinar no Nordeste, não vai ter conexão nenhuma, não vai dar certo. E aí eu falei, então tá. Eu vou aprender a fazer todas as funções. Então, eu fiquei sentada na minha recepção 6 meses respondendo o WhatsApp de cliente para entender como funcionava a abordagem persuasiva. Qual era o padrão de comunicação que eu deveria ter com os clientes naquela região. Porque não bastava só um negócio novo. Eu estava numa cidade nova que eu não conhecia ninguém. Entendi como é que funcionava. Responder o WhatsApp, construir a agenda. Beleza, agora eu vou contratar minha recepcionista, eu vou virar minha coordenadora. Aí eu virei a minha coordenadora. Fazia as estratégias de venda. Por mais que estivesse numa franquia, eu nunca usei nada de material da franquia, porque eu não gostava das promoções que eles faziam, das campanhas deles. Então eu começava a fazer minhas campanhas. Quando eu estava no
4º mês de franquia, eu entrei no top 10 nacional de vendas da franquia. Em 4 meses? Em 4 meses. Obrigada a Deus. Porque eu juro que eu não acreditava nem que eu tinha capacidade. Depois de um ano dentro da franquia, eu fui convidada para participar do comitê de marketing deles, e aí eu comecei a criar as campanhas deles, porque justamente por eu ter ficado todo esse tempo no balcão, eu falava, gente, pelo amor de Deus, a gente não vai ficar dando procedimento, desconto de botox, desconto de preenchedor, vendendo procedimento avulso, isso é que todo mundo tá fazendo. Vamos criar protocolo, vamos criar combo. Aí eu comecei a fazer as campanhas da franquia. Aí daqui a pouco eu já tava com a minha agência de marketing fazendo as minhas campanhas de franquia. Daqui a pouco eu já tava mandando produto para a franqueadora homologar, porque o meu cliente tava pedindo, eu não tinha aquele procedimento. Foi a hora que eu falei, o que eu tô fazendo em uma franquia? Entendeu? O know-how que você tinha adquirido já era maior do que o que eles estavam te agregando. Sim, então assim, agora eu vejo, agora que tá tão difundida essa questão da estética, um monte de publicidade, compre mentoria, seja o CEO da minha clínica, seja isso, seja aquilo. Isso é uma construção. Você não vai conseguir ser o CEO se você não conhece a base. Você não vai conseguir cobrar o trabalho da tua equipe se você não sabe como ele é feito, quanto tempo demora para saber quem tá procrastinando, quem tá fazendo, quem não tá fazendo. Então, se você não passar por todas as funções, você não vai conseguir gerenciar uma equipe. E aí que a maior parte erra, né? Ela faz lá a faculdade, faz um curso de um procedimento, mas e a parte de atendimento? E a parte lá do pós-venda? E a parte do marketing? A pessoa não estudou. E aí, é igual você falou, acho que o maior erro é delegar sem saber. Porque, tipo assim, o que você vai cobrar da pessoa? Né? Qual que é o tempo de responder um cliente? Você já testou isso? Você sabe se é 5 minutos que chegou a mensagem, se é 1 hora, ou se 1 hora já perdeu aquele cliente? Sim. Não sabe, porque a pessoa, né, tá ali sentada para atender, só tá olhando a agenda e tá olhando só a parte técnica, né, do procedimento, não tá olhando o negócio como um todo. Sim, às vezes eu falo, até hoje, por exemplo, baixou o fluxo de agendamento, eu vou sentar do lado da menina na recepção, eu vou ficar ouvindo, né, ela responder o dia inteiro. Se eu não pegar o celular e eu não ficar um dia inteiro respondendo o cliente para ver qual é a qualidade do meu lead. Mas por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Então, hoje eu posso navegar por qualquer área da minha empresa. Da mesma maneira, eu já não sou mais refém de nenhum funcionário. Se eu ficar sem coordenadora, eu posso ser minha coordenadora. Se tiver sem alguém para responder o WhatsApp, eu posso responder. Se faltar injetora, eu vou ser injetora. Eu sou totalmente autossuprida. Você realmente é uma carta coringa ali dentro do seu negócio, né? Você consegue fazer todo esse mapeamento, todos os processos, né? Sim. E o que eu queria que você falasse também? Dessa escala do 0 ao 100K, que é a meta de muito, é importante, igual você disse, né? Entender realmente cada função da clínica. Então, uma clínica, mesmo que é formada de uma pessoa só, um profissional só, às vezes não tem recepcionista, não tem ninguém para ajudar sozinho, mas tem múltiplas funções. Tem o administrativo, tem o financeiro, tem o comercial, tem o marketing. Então é importante a pessoa entender isso, estudar e aprofundar. Mas o que você falaria assim de prática hoje em um momento que às vezes a pessoa ela tem muita oscilação? O que eu vejo muito? Às vezes a pessoa está nessa jornada de crescimento, mas oscila o faturamento. Um mês faturou 20, no outro 40, no outro 20 de novo, no outro 15, no outro 50. O que você colocaria de visão? Isso eu quero trazer aqui para esse bate-papo, porque a gente estava fazendo uma reunião e você falou um ponto importante, William. Acho que eu sou uma das únicas pessoas aqui na região e até talvez no mercado que quando às vezes o faturamento não está tão bom, eu faço o contrário. Eu vou lá, eu invisto mais energia no comercial, eu invisto mais energia no marketing, eu não tiro meus jogadores de campo, né? O que você passaria de visão para às vezes a pessoa tá oscilando muito e aí ela se assusta, se acua, né? Às vezes tá olhando para a conta dela ali, tá baixando caixa e tal, e ela trava. E talvez esse momento era o momento dela acelerar para passar essa oscilação e continuar crescendo, né? Vamos lá. Tem 2 frentes que tem que ser trabalhada para que a gente consiga manter um faturamento com uma estabilidade e uma previsibilidade. O primeiro, criar recorrência. Então, vamos criar protocolos com revisões anuais, protocolos de tratamento de botox, não de aplicação de botox, protocolos de emagrecimento. E depois vamos fazer fiz botox, fiz o retorno, se tiver algum ajuste, fiz o retorno de novo, vamos agendar a avaliação do comportamento do procedimento, porque a gente está acompanhando o tratamento do paciente, eu não estou vendendo botox, estou vendendo tratamento. Esse é um ponto, que aí é o trabalho interno. O ponto 2, que é o trabalho de marketing. O empresário,
Ele não pode se deslumbrar quando ele tá no mês de alta, que entrou um monte de dinheiro. Então agora eu vou viajar pra Europa, agora eu vou trocar de carro, não sei o quê, porque eu tava sobrando, tá bombando dinheiro, então eu vou gastar. Porque se no mês seguinte você estiver baixa, é aí que você tem que abrir sua torneirinha, aumentar sua verba de tráfego, patrocinar evento, chamar algum formador de opinião para organizar, fazer brindes e presentes para clientes. Então eu sempre tive a mentalidade. Se baixar, é aí que eu vou acelerar, porque eu não aceito que baixe. Para mim, no mínimo, tem que estar linear se não for para crescer. Entendeu? Isso daí eu acho muito importante, porque poucas pessoas do mercado têm essa visão. Sim. Eu vou em vários eventos, você também em congresso. O que o pessoal às vezes foca mais? Eu vou ter uma técnica diferenciada, isso, aquilo, outro, já basta. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Se a pessoa não tiver essa visão, né, de aquisição de novos clientes, de retenção do cliente lá na ponta, ela nunca vai chegar, às vezes, um faturamento de 100, de 200 mil, e talvez ela não vai nem ter uma constância, né? Você falou, chegar, beleza, um mês eu cheguei, faturei 100, 200, talvez até mais, mas e no outro? Se eu não tenho uma recorrência, se eu não tenho ações comerciais, funis de aquisição de clientes. Sim, né? E assim, lógico, acontece às vezes uma sazonalidade, né? Da todo estética. mercado tem, né? Tem, mas é uma sazonalidade que ela não pode ter uma variação superior a 20%, né? Então, a gente tem que trabalhar com recorrência, com previsibilidade, trabalhar tendo sempre um capital de giro. E eu, quando eu comecei a empreender, e aí eu comecei a patrocinar, e aí a gente começa lá, sei lá, com R$2.000, com R$3.000. Tinha muita gente que eu tava trocando ideia quando eu ainda era franqueado, falando, nossa, porque é muito, 2.000, 3.000, e daqui a pouco eu já tava 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 12.000. E quanto mais eu fazia investimento, mais ia retornando, ia crescendo. Então, assim, eu não tinha esse medo de soltar, sabe, de fazer o investimento, porque se você quer ser grande, você tem que escalar grande. Então, é diferente se você quer escalar pequenininho. Eu vou tentar R$200 no tráfego. Agora eu vou 300. É proporcional. Então, você quer ter um retorno de quê? De 3.000 no final do mês? Aí que tá. Isso daí é pra poucos. Aí você vai escalando, só que você não pode ter medo. Você tem que ir escalando. Baixou um pouco. Agora eu vou escalar mais um pouco, porque eu tô com reserva pra fazer isso. Porque quando me deu o mês de pico, eu garanti meu caixa, meu fluxo de caixa para minha clínica. Esse mês deu uma baixadinha. William, precisa aumentar a verba? William, cadê o fornecedor para fazer o brindezinho personalizado que a gente vai trazer os aniversariantes agora? Entende, gente? Tem que acelerar. Então, mas isso é uma coisa que realmente eu vejo que é bem na contramão, mas eu acho que foi um fator que também foi um diferencial. Foi o que diferenciou para a gente crescer e escalar tão rápido. Essa visão de o que você investe de marketing, você vê o retorno, lógico. Se você tiver um comercial que esteja bem treinado para você não rasgar seu dinheiro, né? Sabe o que eu já vi situação? A pessoa tem bastante lead. Isso aconteceu com a clínica. Eu não vou falar da região que às vezes o pessoal vai entender, que segue lá no Instagram. Mas chegava bastante lead. A pessoa, o profissional, estava ciente que ele tinha que escalar o marketing, beleza. Só que aí o comercial não estava preparado. E, na verdade, esse comercial não estava nem com a mesma visão da clínica. Sabe o que essa pessoa que cuidava do comercial fazia? Ela ia arquivando o lead para não atender. Então, ia chegando e arquivando. Dinheiro jogado fora, rasgado. Como é que você vai descobrir se você não estiver na operação? Esse é o ponto Já que eu queria ouvi chegar. Conversa de corredor. Exatamente. Eu não gosto quando o cliente responde rápido. Pelo amor de Deus. Não gosta de ganhar dinheiro, gosta de faturar, né? Não é o perfil que você tem que ter no seu time. Você tem que ter um time ambicioso que queira crescer junto com você. Todo o seu time vai ter variável, sim. Quanto mais trabalha, cresce. Faz a arvorezinha dos sonhos. Qual que é teu sonho? Quanto você precisa vender para conquistar esse sonho? Chegar no mês seguinte, quanto que a gente tá aqui da sua arvorezinha do sonho? Então, todo mundo aqui correndo atrás dos seus sonhos. Você tem seus sonhos, eu tenho os meus. E se você fosse dar uma dica para pessoa que vai ter um comercial lá, uma secretária, um CRC, o que você colocaria de dica na hora de contratar? Que eu vejo que é onde o pessoal mais erra. Às vezes, a pessoa ela tem eu sei que eu tenho que ter um atendimento diferenciado e tal, tratar o cliente bem, buscar agendar rápido, às vezes até tem um CRM para colocar esse cliente, mas contrata a pessoa errada. Se contratou a pessoa errada, já era, né? Contratou alguém que não vai dar conta daquela demanda. Quando você vai contratar alguém para a parte comercial, o que você olha para essa pessoa? Para você falar, essa daqui tem potencial, é esse tipo de gente que eu quero aqui na minha empresa. Comportamento, comunicação,
objetivos pessoais, profissionais e materiais a pequeno, médio e longo prazo, a maneira como ela se comunica e o quanto ela é persuasiva. Então, geralmente, as minhas entrevistas, às vezes, elas demoram 1h30, 2 horas. Porque parte técnica, é muito difícil você contratar uma pessoa que conheça sobre estética. Então, você vai, sim, ter uma demanda de treinar. Você precisa achar aquela que gosta de vender e ganhar dinheiro. Então, é aquela pessoa que na entrevista ela é super comunicativa, muito simpática, a conversa flui muito bem. Aí a gente faz as perguntas, quais são seus objetivos daqui 5 anos? Aquela que fala assim, porque eu tô focada em família, não que isso seja errado, pelo contrário, mas aquela que não menciona objetivos e metas e ambições materiais, ela não é exatamente aquela que vai estar focada, né, em vender. A vendedora, toda vendedora ambiciosa, toda vendedora ambiciosa. Às vezes quer fazer uma faculdade, uma viagem, ela fala, carro, quero estudar, não sei o que, não. A vendedora, ela já vai virar e falar assim, eu quero comprar, quero quitar meu apartamento, eu quero trocar de carro. Ela tem o sangue de vendedor. Não satisfeito, aí eu já faço 2 dinâmicas na entrevista. A primeira dinâmica, vende uma coisa pra mim. Escolhe qualquer coisa que você queira vender, você vende pra mim. Só que eu vou ser a pior cliente do mundo pra você não sabe. E temos uma regra na minha entrevista. Você está proibida de dar desconto, porque você vai trabalhar para vender uma coisa com valor agregado. Aí eu vou analisar como é que é ela, rebatendo argumentações e objeções, eu vou colocar as piores. Ela tem que conseguir vender para mim, senão eu não vou contratar ela. É a primeira. Aí a segunda dinâmica. Aí eu vou representar a cliente surtada. Vamos ver como é que você vai contornar uma cliente surtada? Na recepção, tá fazendo uma auê. A terceira dinâmica, ainda tem mais uma que eu tinha até esquecido. Vocês sabem que o comercial, no dia a dia, ele tem multitarefas, né? Então, ele organiza a agenda, ele faz pré-venda, ele faz pós-venda, ele cobra, ele organiza a foto de antes e depois de paciente, ele produz conteúdo, etc. Então, a gente precisa entender se a cabeça dele sabe o que é prioridade. A prioridade, ela tá onde vai dar o retorno mais rápido, retorno financeiro. Então, aí eu já listo. Aqui todas as atividades que ela vai ter no dia a dia. Coloca para mim qual seria a sua prioridade. Como você organizaria se você tivesse todas essas demandas simultâneas para fazer? Essa é a minha entrevista. Caramba, isso daí é visão de executivo, né? Já da época da multinacional, né? Sim. Isso ajudou para você conseguir ter uma contratação mais apurada. Sim, né? Essa parte de processos e procedimentos, ela ajudou e ajuda muito. Porque cada vez mais a gente percebe que o mercado de trabalho ele tá desafiador no tema mão de obra. Então, hoje a gente está com maior índice de desempregabilidade, onde as pessoas não estão procurando emprego. Alto, né? E o turnover ele é muito alto. Só que vender um serviço de alto valor agregado é muito mais difícil do que vender uma caneca. Você olhou a caneca, gostou da caneca, quer comprar? É isso que custa. Não, um serviço, você está vendendo um sonho. E um valor agregado muito alto. Então, dá muito trabalho você treinar uma pessoa para ela ficar boa para isso. Às vezes é 2 meses, 3 meses. Tem gente que é rápido. Tem vendedora que fica boa depois de 6 meses. Você tem um prazo também? Tipo, se eu passar de tantos meses a pessoa não melhorar, eu corto? Se não der 15 dias não estiver saindo uma venda... Você já vê que ela já começa um ponto de observação, né? Você começa a acompanhar mais o que ela tá fazendo. Aí ajusta, e se não melhorar... Sim, antigamente, assim, essa era uma das principais trevas minhas como empreender, mão de obra. Principalmente porque uma das clínicas estava no shopping. E quem sonha em trabalhar no shopping de segunda a sábado, domingos e feriados até as 10 horas da noite? Ninguém. Então, eu tinha um turnover, principalmente da vendedora da noite, no máximo 8 meses durava. Às vezes as meninas pediam demissão chorando, que arrumou um emprego para trabalhar em horário comercial ganhando menos, porque não aguentava mais aquilo. Aí eu falei, gente, eu não vou ser escrava de treinar pessoas. O que eu fiz? Eu montei a minha plataforma de treinamentos online. Então, a próxima vendedora que eu contratei, eu gravei todo o treinamento dela. Então, agora, se eu precisar trocar qualquer pessoa, 2 dias para você assistir todas as videoaulas, depois você vai começar a trabalhar. Eu não aguentava mais treinar pessoas. Isso daí é importante, fica até uma dica, né? A pessoa, ela tem já um treinamento, integração que já funciona. Coloca isso lá no módulo online, coloca no Google Drive da vida, grava, que vai economizar o tempo da pessoa e vai padronizar ainda mais, né? Que você tem a certeza que todo mundo que está entrando ali no comercial tem o mesmo padrão de atendimento, né, de processos, de como faz. E eu, assim, eu não sou nem high-tech, então quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia nem mexer em plataforma. Que eu fiz? Abri um Instagram fechado de treinamentos
E todo mundo que Segue entrava lá. tinha que curtir todos os vídeos pra eu saber que ela assistiu tudo. E depois a gente aplica uma provinha pra ver se realmente ela absorveu o que ela assistiu. Pega no pulo quem curtiu tudo de uma vez só. E o que você vê hoje, né, do mercado? Para onde que ele caminha, o mercado da estética? Que muita gente fala assim, o mercado saturou, tem muitos profissionais que fazem, tá prostituído. O que você tem de visão como empresária, como doutora, como profissional da área para os próximos anos da área da estética? De fato, eu sei porque, assim, eu vim de uma casa de pai e mãe dentista, onde não existiam convênios odontológicos na época e todo mundo navegava muito bem. E aí entraram os convênios odontológicos, o meu pai já teve a visão, montou uma indústria numa área nada a ver. Minha mãe já foi para a parte da estética, que ainda não era coberta por convênios, depois da HOF, da harmonização orofacial. Aí, agora, já teve todo esse movimento que já começou efetivamente a banalização por conta das franquias, né? Que foi o principal motivo de eu querer sair de uma franquia. Porque começou desconto, 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 daqui a pouco o valor da Black Friday já estava acontecendo o ano inteiro. E aí, as doutoras que estavam trabalhando para essas franquias que já estavam com os valores banalizados, elas estavam ganhando muito menos. Então, eles estavam tendo só recém-formada. E aí, vai ter um divisor de águas, porque ainda existem dentistas, né? Mesmo existindo toda a banalização que aconteceu da odontologia. Aí vai ter aqueles que vão trabalhar igual escravo, cobrando 700, 600 reais num botox, num preenchedor e sendo só mais um. E são aqueles que vão se posicionar e vão falar, eu não vou banalizar a minha qualidade e o meu resultado por preço. Porque eu me posicionei. E as pessoas estão atrás do meu trabalho porque elas confiam em mim. Eu acho que o maior ponto é a pessoa não confiar nela nesse caso, né? Porque ela não confia nela, no que ela entrega, aí ela fica com medo de perder. Às vezes perdeu o que nem tem aquele paciente, tem medo de perder ele, né? E aí fica amarrado no preço. A verdade é que profissionais da área da saúde, eles não são treinados para serem comerciais. Então, toda doutora que veio trabalhar comigo, eu tive que treinar para ser uma vendedora. Elas tinham medo de negociar, elas se sentiam constrangidas de tentar persuadir e de quebrar aquele relacionamento de confiança do profissional com o paciente. E aí foi toda uma trajetória de treinar as injetoras também. E um ponto que eu peguei, assim, que dividiu águas para muitas das minhas injetoras. Você está proibido de falar, eu acho. Você não acha nada, você tem que saber de tudo, você tem que ter propriedade no que você está falando. Então, é assim, é assim, é assim. O paciente, ele não pode mandar em você na consulta. Você tem que ter o domínio sobre o que está acontecendo, porque é isso que vai transparecer a confiança, o seu posicionamento. Da mesma maneira, você não tem que ter medo de passar um orçamento se ele é grande, porque você tem que se sentir confiante no que você vai entregar. Um grande erro que eu via das doutoras ficar com medo de passar orçamento porque você está pensando com o seu bolso. Mas eu tenho até hoje pacientes que são diaristas que já vi colocar 10 mil no balcão, porque aquilo era o sonho dela. Então você tem que se sentir confortável com o resultado que você vai entregar. Trabalhe para você ser a melhor. E hoje, por exemplo, eu vou fazer avaliação no paciente. Aí eu falo para ele, eu preciso de pelo menos 3 ml para começar. Aí ele fala, doutora, eu só posso 1. Eu falo para ele, eu prefiro não fazer. Porque você não vai ficar satisfeito e eu não vou me orgulhar do meu trabalho como profissional. O que acontece? Passa às vezes um tempinho, ele vai voltar. E faz o que ele vai fazer comigo. Porque ele viu que eu não estava focado em vender. Eu não vou nunca banalizar a minha qualidade, o meu resultado por dinheiro. Eu não estou desesperada para vender. Eu vou conquistar um paciente, eu vou conquistar a confiança dele, eu vou cuidar dele para sempre. E aí que tá o ponto, né? Que eu vejo muitas pessoas que não querem ser vendedor na clínica por causa disso. Fala, mas é saúde, mas é estética, eu vou ficar vendendo, induzindo a pessoa, algo do tipo. Só que não entende que é diferente um vendedor de rua, né, de porta a porta, igual você falou, né, a pessoa vendeu uma xícara, um negócio, e alguém vender saúde. A todo momento a gente já está se vendendo, né, a roupa que a gente veste, a estrutura da clínica, a nossa comunicação, a ficha de anamnese que a pessoa recebe, do jeito que ela é feita, tudo é uma venda, né, tá acontecendo a venda ali. E às vezes as pessoas ficam com aquela visão de vendedor de colchão, vendedor de porta a porta, e aí fala, isso daí eu não quero para minha clínica. Só que aí ela não entende que a venda é o canal para a pessoa resolver um problema dela
né? E ela veio com a queixa na clínica. Ah, meu rosto está derretendo. Ah, não estou satisfeita com o meu nariz. Ah, não, eu queria ajustar isso. A pessoa tem uma queixa, ela tem um problema. Só que se você não tiver as ferramentas de venda, igual você falou, você não vai conseguir resolver o problema dessa pessoa, ela não vai fechar com você. E o pior, às vezes ela vai para um profissional, igual você disse, que ele não tem nem essa visão, essa preocupação, tipo assim, olha, se fizer só isso daqui, não vai trazer o resultado. Aí a pessoa vai numa clínica qualquer ali de esquina, perde o dinheiro dela suado, achando que era mais barato e ia trazer um resultado, e a pessoa que tinha potencial para entregar resultado, né, não quis vender, não quis trabalhar, venda ali no consultório. Então, eu acho que até é um favor, né, para o seu paciente, para o seu cliente, é realmente você pegar e vender para ele, né, entender de técnica de venda, não comparar com essa questão de venda de rua, de porta a porta, que é diferente, né, tem um contexto diferente a estética, mas é necessário, né, você trazer uma informação para o cliente, você explicar. E o que eu gosto muito do que você faz na sua clínica é isso, que a gente já fez algumas avaliações, né, para entender como era o procedimento da clínica no começo, né, quando a gente começou a nossa parceria, e eu percebi que desde o começo você tinha uma preocupação de entender o nível de consciência daquele paciente, fazer pergunta da rotina daquele cliente, o que estava realmente influenciando na rotina dele, aquela queixa. E a maior parte das pessoas não faz isso. Porque o que eu vejo? Chega lá o cliente para avaliar, a pessoa às vezes nem olha na cara do cliente, faz uma anamnese ali, rápido, Tá tirando pedido? Ó, ficou tanto aqui o Botox, e se você quiser fazer o preenchimento para isso, você reclama de queixa, tanto. Aí se você for se comportar assim, você tem que vender barato, hein? Porque não ninguém vai entender o valor agregado. Eu acho que vai do que a gente já começou aqui no nosso podcast hoje falando. Primeiro, vamos fazer o rapport, vamos entender qual é o nosso paciente, vamos criar uma conexão com ele. Isso envolve, inclusive, às vezes, você refazer seu guarda-roupa, porque ele tem que se identificar com o que você veste, como você se posiciona, o que você se comunica. A hora que você senta com ele, a gente não tá falando para você fazer o bacião. Vamos comprar botox, vamos comprar preenchedor. Não é essa a negociação. É você sentar, você demonstrar um interesse genuíno, porque você tem uma missão nobre. Eu trabalho transformando vidas. Se eu cuidar de você, eu vou deixar um pedacinho de mim na sua vida. Eu vou transformar a sua vida. A minha missão é nobre. Então, primeira coisa, você tem que demonstrar uma preocupação genuína na pessoa. Tem que existir isso. Tem que existir isso. Uma pergunta que eu faço em entrevista que eu até esqueci. Você tem prazer em cuidar do próximo? Porque você tem que ter prazer em cuidar do próximo. Então, para mim, é prazeroso sentar com o paciente, por mais que hoje você não compre, eu vou te dar dicas de cosméticos, dicas da sua rotina, dicas de tudo. Você sentou, eu tô cuidando de você, eu sou responsável por você. E eu acho que justamente é você demonstrar um interesse genuíno e se posicionar sabendo que você não vai entregar menos do que você se orgulha, conquista essa confiança do paciente e faz com que ele não questione o seu preço. Porque independente se ele vai comprar com você hoje ou não, você já indicou um protetor solar para ele, você já indicou um hidratante para ele, você já fez o cálculo para falar o nível de água que ele precisa tomar, você demonstrou um interesse genuíno. Isso eles sentem. E a mesma coisa, um paciente, se ele vai fazer um orçamento, você vai tirar um pedido, ele já percebeu que você está desesperado para vender. Então você deve estar mal financeiramente, então você é ruim. Já fala de parcelamento, já fala que não sei o que, isso aqui, se indicar alguém já dá um desconto a mais. Realmente, a gente, o que eu vejo muito, a gente não pensa no próximo, né? Quando tá no momento da venda. A maioria não pensa no próximo. Por quê? Essa pessoa, nesse caso, que só tá preenchendo a ficha, às vezes nem olha no olho. O que ela tá pensando no próximo? E ela não percebe que ela não pensando no próximo, ela não tá pensando nem nela. Porque aquela pessoa, às vezes, não podia indicar alguém, ou várias pessoas, não vai indicar. A pessoa podia começar um tratamento talvez simples agora, mas ser um cliente recorrente de anos e anos na clínica, ser uma pessoa que às vezes dá um feedback que muda o seu jogo. Olha, doutor, eu acho que isso aqui podia explicar de uma forma diferente. Eu não sabia que isso daqui, igual você falou um negócio que eu não esqueço até, você falou que o derretimento do rosto começa na maçã. Igual, eu não sabia dessa informação, só que marcou. Então, tipo assim, é um detalhe que, igual você falou, fica na cabeça da pessoa, marca a vida da pessoa e aquela pessoa vai te enxergar como referência. Ninguém paga um custo elevado acima de algo se não enxergar como referência. Então, por que tem gente que paga 50 mil num Rolex? E vê como referência em relógio. Por que alguém paga lá 500 mil, 700 mil numa Porsche?
vê como referência num carro esportivo. Então, o profissional ele quer cobrar mais na harmonização, só que ele não posiciona como referência. E ele não entende que ser referência é ter propriedade no que você está falando. Realmente ter um diferencial ali de tato com o seu cliente, entender realmente o seu cliente. Que às vezes é o básico, é o feijão com arroz, só que a pessoa ela não tá tendo essa visão. Para ela é número. Eu preciso faturar tanto e eu vou vender a todo custo e esquece que mês que vem vai zerar tudo, vai começar do zero, porque aquela pessoa ela não tem uma visão de longo prazo, não tem uma visão de pensar no próximo. Então acho que se pegar tudo que a gente falou até o momento, acho que esse ponto aqui acho que é o coração da escala que eu vejo de todas as clínicas. Ter esse entendimento profundo do público e ter essa questão de se preocupar em ser referência naquilo. Eu bater no peito e falar, eu sei realmente do que eu estou falando e eu quero te ajudar a resolver o seu problema. A gente não vai sair daqui até resolver o seu problema. Às vezes a gente começa com isso daqui, ou às vezes não é o melhor momento para você começar disso, daqui 2, 3 meses você volta e já começa desse passo aqui que é melhor, mas ser referência a isso, né? Se entregar mais para o seu cliente. Eu acho que é um aprendizado que eu tive quando eu ainda nem estava nessa área. Aí eu resolvi que eu queria colocar prótese de silicone. Aí tinha vários médicos, tinha várias opções. E aí naquela moda do silicone, eu não, porque eu quero 400 ml. E eu super magrinha, pesava, sei lá, uns 10 quilos a menos que eu peso hoje. Aí eu fui no médico, não, eu coloco 400 ml. Aí eu fui no outro, não, vamos colocar 400 ml. Aí eu fui no terceiro médico, ele virou, mediu meu tórax e falou assim, pra você é 320. Se couber, eu coloco 350. Eu falei, doutor, como é que vai ficar minha cicatriz? Ele falou assim, deixa que eu sou profissional e vou fazer o melhor que pode ser feito. Foi com ele que eu fiz. Olha a diferença, né? Ele não se... Posso falar alguma palavra? Não se prostituiu por uma venda. E por isso que eu quis fechar com ele, porque ele se posicionou. Eu faço assim porque eu me orgulho do meu trabalho. E eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que é correto de ser feito. Que é o nome da pessoa em jogo também, né? E aí foi que eu aprendi. Então, quando eu entrei na área, eu falei, eu não vou me banalizar, eu vou me posicionar. E justamente quando você se posiciona para o paciente, fala, não, isso eu faço, isso eu não faço. Às vezes eu tenho paciente que, eu quero colocar o terceiro ml na boca. Não vou colocar, porque você tá achando bonito, mas todo mundo vai perguntar onde você fez para não vir. É desarmônico, eu não vou fazer. E aí, eles continuam sendo meu paciente. E eles sabem que eu tô trabalhando pela minha reputação, né? E a deles. E eu não tenho medo de perder uma venda. E isso daí, ó, sinceridade, honestidade, autenticidade é o básico de todo o negócio para funcionar e perdurar, né? A gente tá caminhando aqui pro final do nosso bate-papo, né? Passa rápido o tempo. Mas o que eu queria deixar aqui, né, desse último tópico? Você tem vários projetos que você está começando a desenvolver além da clínica. Sim. Né? Muita gente procura para entender como que, né, se construiu esse negócio que é referência hoje americana e quer pegar um pouquinho que seja do conhecimento, tá próxima de você. Quais são os próximos passos hoje da Marja? Né? Além da clínica expandir, eu sei que você quer, né, tá crescendo a clínica, tem uns, não vou falar muita coisa, explanar muita coisa, mas tá crescendo a clínica, tá expandindo, tá vindo mais pessoas aí, mas fala um pouquinho dos próximos passos. O que tá hoje na sua visão? Durante toda essa jornada, e eu vi, inclusive porque não acreditem que você comprar uma franquia é sinônimo de ter sucesso. Eu vi muito franqueado ficar pelo caminho. Recebi gente do Brasil inteiro para ajudar, para ver como é que eu trabalhava. E eu gosto muito, eu tenho esse prazer em ajudar o próximo. Te confesso que eu tava pensando em dar uma acalmada, né? Porque depois de fazer um monte de faculdade, de pós-graduação, e empreende, e muda, e abre clínica, e muda a clínica, e faz reforma, não sei o quê. Só que eu tenho um espírito muito inquieto. E aí, a gente começou a ter algumas demandas de profissionais que gostariam de aperfeiçoar a técnica, né, como injetores. Então, a gente lançou os projetos de mentoria. E aí, o que eu vi? Também uma grande carência no mercado. Eu sei que eu fui fazer uma faculdade na área da saúde depois do marketing. Então, tem tanto curso com profissionais topíssimos, curso de 20 mil, de 30 mil. Aí você chega lá, tem 30 alunos e 20 pacientes modelos. Você faz meia bigode chinês, meia boca. E eu percebi o quê? Que os injetores, eles estão precisando de alguém que pegue na mão para tirar os medos. Então, assim, ao nosso projeto que nós temos, estamos lançando agora esse mês, são as mentorias, mas eu só faço mentoria VIP ou em dupla, porque eu vou realmente construir uma agenda que você vai ficar
modo rave, 12 horas, 15 horas, 20 horas atendendo paciente sozinho para te destravar, para você não ter insegurança. Né? Não tem o menor problema, a gente fica no energético e vai. O próximo, muita gente tem me procurado para pedir ajuda de empreender, de escalar, de treinar a equipe de vendas, de marketing. Então, a minha mentoria pessoal de empreender, de escalar, de criar processos, procedimentos, de você não ficar mais refém de funcionário, de ninguém ser insubstituível, de qual é a jornada que você vai trilhar para você efetivamente ser o CEO, que você vai ter que construir uma equipe que esteja capacitada para você sair da sua operação. Hoje, graças a Deus, as minhas manhãs são minhas, eu não trabalho, eu cuido da minha vida pessoal. À tarde para a noitezinha eu trabalho, porque a gente não dá testado para fazer botox, né? Então, geralmente, a gente faz botox no horário que vocês não estão trabalhando. Mas é justamente as 2 mentorias, né, que nós vamos fazer. De você destravar seus medos de ser um injetor com técnicas avançadas. E 2, como escalar seu negócio e criar uma equipe autossuficiente. Isso é importante. E por que eu comentei isso, tá? Não é merchan nem nada da doutora aqui que eu tô falando, mas é alguém que fez muito na contramão de muita gente. Tem gente que, eu vou criar um curso, uma mentoria para ganhar dinheiro. No seu caso, eu vejo que é o contrário. Você é uma pessoa que, tipo assim, o pessoal já vem atrás. Nossa, eu quero aprender a sua técnica. Nossa, o jeito que você comunica, eu quero aprender como você faz marketing, como que você vende, como que você escala. Então, de tanta demanda, né, você realmente, até igual você falou, né, você gosta de trazer algo a mais para o próximo, você pensa no próximo, essa preocupação. Então, se eu puder indicar, eu indico sim essa mentoria sua, tudo que você vem fazendo, porque eu conheço seu coração, eu vejo que você é uma pessoa que realmente quer fazer algo bem feito e ajudar pessoas também que têm essa essência, né? Que tem um sonho de empreender, de crescer, às vezes sair da clínica do básico, de um consultório pequenininho, escalar, expandir, ter equipe. Mas o mercado às vezes não tem tanta gente assim com essa verdadeira intenção e essa verdadeira experiência, que é o que você tem. Você tem experiência, você pode falar o que você quiser aqui a respeito de escalar clínica, porque você tem uma clínica lá, quem for lá americano na rua, tá, sua clínica, vai ver isso, vai ver sua equipe, vai ver o nível dos pacientes que você atende e o quanto que eles falam bem do seu atendimento. Eu vou chorar. E são pessoas que voltam tempo, então você tem propriedade, por isso que eu falo, né? E o que eu queria também fazer de gancho, né? Até puxando um pouquinho, porque a gente fala, né, de marketing de venda através da Mônaco. Hoje, você acredita que o tráfego pago é algo que realmente ele traz um gancho de crescimento para as pequenas e médias clínicas ou não? E por que eu falo isso antes de você responder? Porque muita gente às vezes não está vivendo o que quer ali dentro da clínica por causa do negócio chamado medo. A pessoa tem medo de crescer, medo de investir em marketing, medo de investir em pessoas, medo de investir num congresso, medo de investir na mentoria. E o medo ele vai criando muros. Eu sempre falo isso. Cada medo que você tem vai criando um muro. Vai chegar uma hora que você está sozinho, você está isolado. Aí seu negócio, você olha lá para a conta, não está satisfeita com a conta que tem do seu negócio ou com a sua conta pessoal. Está anos e anos batalhando, não sai do mesmo patamar. Por quê? Você criou um muro. Como que você quer viver algo novo? Você continua isolado no mesmo lugar, cheio de muro, né? Então, esse é um medo que eu vejo muito do pessoal e ninguém melhor do que você para desmitificar nessa questão aí desse medo. Olha, na minha fé, o medo é o diabo. Começa daí. Então, se você tem alguém do seu lado que vai fazer, você vai contar um sonho, a pessoa vai virar e falar assim, mas, se ele começar com essa palavra mais, pelo amor de Deus, sai de perto, porque alguém tá te puxando para trás. Eu nunca tive a palavra medo no meu dicionário, porque para mim medo é o diabo, medo é aquele que vai te puxar para trás. E a nossa limitação, eu te falo, na virada de chave, ela tá dentro da nossa cabeça. O universo tem infinitas possibilidades. Quem se limita é você mesmo dentro da sua cabeça. Porque quando eu falei, vou empreender, daqui a pouco há 350 mil para fazer um investimento numa empresa. Cara, eu tava totalmente descapitalizado. Simplesmente com uma assinatura, lógico, eu tinha uma prestação para pagar, mas eu tinha 350 mil no banco. E aí eu comecei a ter boletos de 50 mil, fatura de cartão de 80 mil de compra de mercadoria. Eu nunca imaginei isso. Mas o medo não pode parar. E com relação ao investimento de marketing, o tráfego pago ele é fundamental. Lógico que a gente tem várias frentes que a gente vai trabalhar, que é a indicação, é o boca a boca, são vários programas, mas no conceito marketing, toda empresa ela passa por ondas. Então a gente tem a onda do reconhecimento, a gente tem a onda depois
da gente manter, ser visto, o reforço da marca. Então, em todo momento você tem que ser visto. E não é só tráfego pago. Eventualmente a gente coloca outdoor na avenida principal da cidade, a gente está com colunista social da cidade, como eu falei, patrocinando eventos. Mas, assim, o tráfego pago, se você tiver com um time redondinho e com um bom gestor de tráfego que vai configurar esse público corretamente, quanto mais você investir, maior vai ser o seu retorno. Mas, novamente, não adianta investir se quem está respondendo a mensagem, vou dar um exemplo. Quanto é a remodelação? Quando você recebe a mensagem de tráfego pago, a primeira pergunta é, quanto é? Se a sua comercial virar e falar assim, é R$1.500, vamos agendar uma avaliação? Cara, você queimou muita verba. Então, primeiro, tem um estruturado seu comercial. E aí, o que eu fiz? Que aí fica a dica. Lógico que eu vou passar mais detalhes em mentoria com tudo pronto. Eu tenho digitado resposta padrão para todas as eventuais perguntas dos meus clientes no WhatsApp. Eu tenho resposta padrão apresentando cada procedimento. Eu não falo preço antes de apresentar o meu trabalho, o meu produto e os meus resultados. Maravilha. Então é isso, pessoal. Vocês que acompanharam até aqui, comenta aí o que mais chamou a atenção em todo esse nosso episódio. Doutora, um prazer, uma honra ter você aqui nessa mesa, né? E compartilhar tanta experiência, tanto conteúdo aí, que o pessoal cobraria 20, 30, 50 mil reais para ter esse conhecimento aí que você passou nesse nosso podcast. Então, desejo muito sucesso para você, né, em toda a sua jornada. Conte comigo aí nessa caminhada. E, mais uma vez, obrigado, né, por dispor o seu tempo. Eu sei que é corrido, você está fazendo várias frentes ali, né, em educação, nessa parte também da clínica, é muita coisa para administrar, mas você tirou um tempinho, veio aqui para compartilhar, então eu honro o seu tempo por isso, tá? E que a gente possa ter mais oportunidades, né? Se o pessoal gostar muito, comentar aí embaixo, quem sabe a gente faz uma parte 2 para aprofundar ainda mais temas aqui, que é igual a gente fala, né, tema tem pra caramba para falar de escala, for deixar, né, dá horas e horas ali de conteúdo. Mas acho que o principal, né, o santo graal ali do que a pessoa precisa entender da escala, chegar dos seus 100 mil de faturamento, 200 mil, você conseguiu aqui explanar bastante coisa pra gente. E mais uma vez, muito obrigado, tá, por você estar aqui presente, prestigiando o nosso espaço. Eu que agradeço o convite, é um prazer essa experiência. Eu espero que o pouco que eu tive a oportunidade de compartilhar ajudem vocês, porque é o universo. Quando você tem um prazer em ajudar o próximo, o universo te retribui multiplicado. Então, sempre eu tive esse prazer em ajudar as pessoas, então sempre que eu precisei de ajuda, eu sempre tive uma rede de apoio para me ajudar. E esse é o ciclo da vida, né? A gente dá, a gente recebe. É isso. Pessoal, agradeço vocês que acompanharam até aqui, até a próxima. Comente aí embaixo o que você achou. Não deixa de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Deixa o seu like também para mais pessoas receberem esse conteúdo. E vamos que vamos. Valeu!